Olá, gostaria de começar esse vídeo, um vídeo tarefa para a unidade de ensino Balão Mágico daqui da cidade de Pedreiras, referente ao aniversário da cidade, 101 anos, mandando um abraço e fazendo uma saudação e também parabenizando o trabalho das professoras, dessas profissionais de educação, que são a gestora Raicleide Maria e Eliene Oliveira de Brito, a supervisora Francisca Telvina, as professoras Vanusa Maria, Cleia, Camila e Edilene. E também mandar um abraço aos alunos do 4º ano A do Ensino Fundamental Matutino. Eles estão em culminância do projeto Personagens Importantes da Cultura Pedreirense. E eu fui contactado pela professora Vanusa através das redes sociais, através do WhatsApp, e ela nos perguntou se nós poderíamos participar desse projeto, respondendo algumas perguntas dos alunos. A nossa resposta foi sim, que é uma honra para nós fazermos essa participação, essa contribuição, pois só assim nós também, como poeta, como representante das letras, desculpa, eu nem me apresentei, não ter me apresentado para os alunos. Eu sou Joaquim Ferreira Filho, tenho 56 anos de idade, sou filho de Pedreiras, sou formado em letras pela FAESF, Faculdade de Educação São Francisco, e faço alguns trabalhos como blog, sou blogueiro, trabalho na área de comunicação. Temos um programa na Rádio FM Cidade Pedreiras, que é o Canto da Princesa, que tem como finalidade divulgar a música dos cantores de Pedreiras e do Maranhão. E também fazemos parte da Associação dos Poetas e Escritores de Pedreiras, que na verdade é a Academia Poesp, e da Associação dos Poetas e Escritores de Pedreiras, que é a Poesp. Então, os meus queridos alunos, sintam-se abraçados, tá bom? Gostaria que, antes que vocês assistissem o vídeo, ao melhor que eu respondesse, que vocês batessem palmas aí para vocês mesmos também, e palmas também para as professoras, que todo dia realizam trabalho no sentido de mostrar um mundo bem melhor para vocês, tá bom? Então vamos aqui à primeira pergunta, que diz assim: Joaquim Filho, desde quando você começou a escrever poesias? E qual o nome de sua primeira obra e em que ano foi lançada? Olha, eu comecei a escrever poesia na década de 80. Eu ainda era adolescente, só que naquela época eu tinha vergonha de mostrar os meus trabalhos. Eu escrevia, eu datilografava, que eu sou da época da datilografia. Depois as professoras explicam aí para eles o que é uma máquina de datilografia. Eu sou da época da máquina de datilografia, eu datilografava meus trabalhos e guardava. Eu tinha vergonha de mostrar. Isso lá pelos anos 80, 81, 82. E foi só através de um amigo chamado Railton França Mesquita, que hoje é pastor, que também é membro da Apoesp, foi que ele, olhando os meus trabalhos, ele me incentivou a começar a mostrar a minha obra. Então eu comecei a divulgar a minha poesia na Rádio Cultura de Pedreiras. Naquela época tinha uns locutores, Chico Corinto, Cícero Queiroz, Beto Cantanhede, e eu sempre dava um poema meu para eles lerem lá no programa. Isso entre 80, 81 e 82. O meu primeiro livro eu publiquei em 1990, em agosto de 1990, que foi o livro intitulado Criança de Rua. E o meu primeiro poema que eu fiz, por incrível que pareça, foi Criança de Rua, aonde eu digo: lá vai uma criança pelas ruas da cidade, atrás de um lar que nunca teve. Raquítica, desnutrida e maltratada, ela não para de andar. Como aquela criança órfã e maltratada, este mundo de meu Deus está cheio delas. No seu olhar, uma esperança inocente
de um amigo encontrar, mas foi tudo ilusão, o mundo não fez questão, e esta mesma criança, juntamente com outras crianças, começou a roubar e a matar. Lá vai um homem que ontem foi criança e que na vida passava mal, mas que hoje no presente tornou-se um marginal. Que Deus, Pai de todas as crianças, ilumine-as para que elas possam ter sempre um lar e não se tornem crianças de rua. Esse foi um dos nossos primeiros poemas lá na década de 80. Depois vem a segunda pergunta. Como você vê a poesia no desenvolvimento cultural de nossa cidade? Olha, a poesia ela é muito importante em nossa vida. Tem pessoas que não vê graça na poesia e a gente respeita. Elas leem poesia, elas não acham graça, elas não entendem. Só que poesia não é para a gente entender. Poesia é para a gente analisar, é para a gente intuir o que o poeta quis dizer com aquilo. A poesia pode ter várias interpretações. A poesia ela não diz, ela sugere, porque a poesia ela tem uma linguagem diferenciada do texto comum quando eu narro um fato. A poesia, eu sei que essa linguagem ela é muito alta para vocês entenderem, mas as professoras vão tentar transferir isso aí para vocês. A poesia ela é carregada de metáforas. A gente usa alguns objetos para dizer uma coisa. É como uma criança que está com sede, com fome, que quer mamar, ela chora. Então o choro da criança é uma poesia. Ela está dizendo que ela quer o leite materno, que ela quer mamar. É por isso que a poesia ela é muito importante na sociedade. Vejam que nesse momento vocês estão trabalhando um tema voltado para o aniversário da cidade, utilizando a poesia, porque a poesia ela também educa. Tá bom, meus queridos? Vamos aqui a outra pergunta. Joaquim Filho, quantas obras você já tem publicada? Sei que todas são importantes, mas acredito que tem uma que é mais especial para você. Qual? Olha, eu já publiquei 6 livros. Criança de Rua, Retratos da Minha Inspiração, Meus Versos Alados, Poesia Essência da Vida, Reminiscências e por último eu lancei este livro, que é Centenário de Pedreiras e Suas Personalidades. Um livro que eu fiz o ano passado para marcar os 100 anos de Pedreiras. Lembrando que esse Pedreiras está fazendo 101 anos. Olha, para eu dizer qual livro mais importante realmente é difícil. Como vocês perguntaram, todos são importantes e eu concordo e eu agradeço por essa colocação de vocês. Mas em 2014 eu resolvi reunir todos os meus poemas que eu tinha e colocá-los em um só livro, com mais algumas poesias inéditas que eu guardei durante alguns anos. O lançamento foi em 2014, foi no ano que eu completei 50 anos, foi no ano que eu me casei na igreja com a minha esposa, né? A gente era casado só no civil, nós casamos na igreja, e foi no dia que eu fiz o lançamento do meu livro. Então eu fiz 3 festas em um dia só, casamento, lançamento de livro, e foi no dia do meu aniversário de 50 anos. Então, Reminiscências é um livro assim que para mim é especial, porque marcou uma fase muito importante da minha vida. E dentro desse livro que eu lancei o ano passado, tem um poema que eu digo. O título é Viver Pedreiras. Quero viver pedreiras de noite e de dia, na tristeza e na alegria. Quero viver pedreiras de verão à primavera, do engenho à trisdela. Quero viver pedreiras andando de rua em rua, como poeta ébrio, querendo namorar a lua. Quero viver pedreiras, boa ou ruim, caminhando e poetizando nas margens do rio Mearim. Quero viver pedreiras
hoje, amanhã e sempre. Mesmo depois da minha morte, hei de viver Pedreiras. Esse poema foi escrito no dia 14 de abril de 1987, né? Já tem muitos anos, né? Muita gente aí que vai assistir esse vídeo nem imaginava nascer, né? Nem pensava que um dia viria ao mundo. Agora vamos para a próxima pergunta. É a quarta. Você acha que nossos poetas e cantores, repentistas e demais personagens que fazem parte da cultura pedreirense são valorizados? Claro que não. Eu acho que por mais que Pedreiras, que nós como cantores, os repentistas, os artesãos, os artistas plásticos, por mais que a gente tenha avançado, por mais que a gente lute, nós ainda não somos valorizados como nós deveríamos ser. E a gente lamenta quando uma cidade não valoriza os seus artistas. E Pedreiras, claro que a gente não vai falar isso no sentido geral. Tem alguns empresários, alguns políticos que já têm essa conscientização, que já apoiam alguns eventos, algumas publicações de obras. Alguns prometem e não cumprem, né? Isso é normal, tá? Alguns dizem que vão colaborar e no dia não colabora, mas isso é normal, a gente tira de letra. Mas Pedreiras precisa apoiar mais os seus artistas, tanto Pedreiras como Trizidela do Vale, que é a nossa cidade vizinha. Mas quem sabe um dia a gente possa mudar essa realidade, tá bom? Esse é o meu ponto de vista. Agora vamos... a pergunta número 7. Não, tem uma aqui que eu não respondi, que foi: qual sua principal motivação para fazer um jornalismo de qualidade na cidade de Pedreiras? Eu pulei, gente, mas tudo bem. Aqui a ordem dos fatores não altera um produto. Olha, o principal motivo para fazer jornalismo é porque eu penso que através do jornalismo, através da comunicação, nós podemos divulgar a nossa arte e o nosso trabalho. Quando se pensa comunicação e jornalismo, a gente só pensa em notícia de tragédia ou coisas que acontecem no mundo político. Até uma escola, ela pode trabalhar a comunicação com o conteúdo que os professores e os profissionais de educação desenvolvem na escola. A igreja pode criar o seu jornal, uma comunidade, uma associação de mães, um clube de jovens também pode trabalhar com comunicação. Então eu busquei na comunicação essa oportunidade e essa possibilidade de ver através do blog e das redes sociais um canal para nós levarmos a nossa produção cultural para o mundo. Tá bom, meus queridos? Aí vem mais uma pergunta. Você, como uma das principais personalidades do nosso município, quais pontos positivos e negativos na situação de sua profissão? Olha, ultimamente eu tenho visto nos grupos de WhatsApp algumas pessoas inconformadas com alguns blogueiros pela posição dos mesmos, principalmente na questão política local, onde alguns profissionais eles escolhem um lado. Quando eu falo um lado, é na questão política. E algumas pessoas às vezes não respeitam esse ponto de vista e quando vão para as redes sociais, que vai falar de blogueiro, coloca todo mundo na mesma condição e generaliza. Você já pensou alguém ir para as redes sociais e dizer que todo professor é desonesto, que todo professor é incompetente? Ou que aluno não quer nada com a vida? Não é isso. Então a gente tem que ter muito cuidado quando nós vamos escrever para não generalizarmos. Assim como nós não podemos dizer que todos os políticos são corruptos. Nós temos que acreditar, são poucos,
pouquíssimos, mas nós temos que acreditar que ainda tem político honesto, que ainda tem político que defende políticas públicas. Então, um dos fatos negativos que eu vejo hoje na minha profissão de blogueiro é as pessoas veem em todos como se fosse prostitutos da caneta, e a coisa não é bem assim. Mas a gente vai tirando de letra, como diz o ditado popular, e essas coisas a gente supera. Vamos ver o que tem mais aqui, que meus queridos alunos aí do 4º ano estão perguntando aqui para o Joaquim Filho. A pergunta é a seguinte: qual a mensagem você deixa para Pedreiras em comemoração aos seus 101 anos de fundação? Todos nós sabemos, meus queridos alunos, vocês já ouviram a mamãezinha, o papai, a vizinha, as professoras falarem do Covid-19, de uma pandemia que está no mundo todo. E com isso nós temos perdido muitas pessoas, amigas, entes queridos. Toda semana se vai uma pessoa e isso tem nos deixado triste, com a nossa alma muito arrasada. E Pedreiras, por estar no planeta Terra, por estar no Brasil, no Maranhão, não é diferente. Aqui também chegou esse problema. E no momento em que Pedreiras completa 101 anos, o nosso sentimento é de esperança, é de acreditar que cada dia possa ser melhor, acreditar numa educação que possa dar futuro e esperança para nossas crianças, que as sociedades possam mudar, que a gente possa trazer um mundo melhor através da educação. Pedreiras é uma cidade onde eu nasci, passei um tempo fora, mas foi pouca coisa, só 7 anos, depois retornei, reativei a minha vida em Pedreiras, e nós temos que torcer por uma cidade onde tudo possa dar certo, na infraestrutura, na cultura, na educação, principalmente no meio ambiente. Nós precisamos respeitar o meio ambiente, tá, meus queridos? Não podemos jogar lixo nas ruas, não podemos sujar, nós temos que respeitar a nossa escola, não riscar as paredes, não quebrar as carteiras, tá bom? Porque a carteira que serve hoje para você, ela vai servir amanhã para o seu primo, para o seu irmão e para o seu amiguinho que está vindo aí atrás de você para ocupar o espaço que você está ocupando, porque você vai subindo umas escadarias. A educação, ela é uma escada, tá bom? Hoje vocês estão no 4º ano, amanhã no 5º, no 6º, até se formarem professores, engenheiros, médicos, doutores, tá bom? Grandes empresários, enfim. Se forem para o campo político, que sejam políticos éticos e que realmente possam mudar uma sociedade. O meu sentimento é de alegria, de paz e esperança, que Pedreiras, esse chão onde nós vivemos, possa nos dar muitas alegrias, tá bom? Então, isso é que eu desejo a todos os meus queridos. Obrigado e tudo de bom para vocês. Um beijo no coração de cada um.